Pode me chamar de Dona Judite. Tô com 76 nas costas e só agora juntei coragem para abrir essa boca sobre uma parte da minha vida que eu enterrei lá no fundo da alma. Não por vergonha, mas porque até hoje, se eu fechar os olhos, eu ainda ouço a voz dele. E juro, meu bem, parece que ele tá na porta do quarto outra vez. Eu era uma menina quieta, daquelas que vivia mais com galinha no quintal do que com gente. Cresci no interior, sem luxo, sem rádio, sem pai. Meu pai foi embora quando eu ainda era pequena. Deixou minha mãe com 2 filhos e uma casa que só não caía porque era teimosa igual a dona. E minha mãe, bom, era daquelas mulheres que apanhou da vida tanto que achava que o sofrimento era um tipo de destino. Mulher nasce para servir, ela dizia. Quem quiser sonhar, que sonhe escondido. Eu não sonhava alto não, viu? Queria só aprender a ler direitinho, ajudar minha mãe sem levar bronca, talvez um dia trabalhar na mercearia do seu Valdemar. Mas bastou um homem aparecer de farda na nossa rua para minha vida desandar de vez. Ele era bonito, não vou mentir. Alto, moreno, a farda brilhando como se fosse ouro. Chamava Elias, sargento do quartel da cidade vizinha. Quando passava, até os cachorros paravam. Era daqueles que olhava pra gente como quem mede do pé à cabeça. E o pior, falava manso, manso e firme, igual cobra antes do bote. Minha mãe viu nele uma salvação. Esse homem vai te fazer mulher de verdade, Judite. Vai te tirar dessa vida de chão rachado e fogão a lenha. E eu nem sabia o que responder. Tava mais assustada que animada. Mas minha opinião nunca valeu muito mesmo. O Elias começou a aparecer lá em casa nos domingos. Sentava, comia o bolo seco que minha mãe fazia e ficava me olhando. Mas não era olhar de carinho, não. Era olhar de dono. Como quem escolhe o que quer e só espera a hora de levar para casa. E minha mãe derretia. Ele é educado, respeita a gente, fala bonito. Homem de farda não dá vexame, Judite. Vai te botar no eixo. Não demorou muito. Uma tarde qualquer, enquanto eu varria o quintal, ela me chamou no canto e disse: "Você vai casar com o sargento. Ele já falou com o padre. É coisa boa, menina. Agradece." Eu congelei. Não chorei, nem gritei. Só senti a vassoura escorregar da minha mão. Tentei dizer que era cedo, que eu não estava pronta, mas ela virou as costas e soltou. Pronta a gente fica, pior é morrer encalhada. E foi assim, sem flores, sem escolha, sem conversa. No mês seguinte eu já estava de vestido emprestado, com um véu que cobria mais minha vergonha do que meu rosto. A igreja cheia de fofoqueira da cidade. Ela deu sorte, hein? Casar com um militar, hein? Vai viver bem. Só que ninguém viu meu estômago revirando, ninguém notou minha mão suando frio. E quando o padre perguntou se eu aceitava, minha voz mal saiu. Só balancei a cabeça. E ele apertou minha mão forte. "Agora você é minha mulher", murmurou no meu ouvido. Não teve "eu te amo", teve ordem. Naquela noite, na tal casa do fundo do quartel, onde eu entrei, tremendo. Ele já tinha deixado tudo pronto. A cama arrumada, o banheiro limpo, as janelas fechadas. Me olhou de cima a baixo e disse: "Tira essa roupa. Aqui não tem espaço para timidez." Eu não sabia onde enfiar o corpo. Nunca tinha ficado pelada nem na frente do espelho. Mas ele não esperou. Veio direto com aquela frieza de quem não pede permissão para nada. Não vou te contar o que aconteceu ali, porque só de lembrar o estômago embrulha. Só digo isso. Não foi noite de amor. Foi aula de submissão. E eu, minha filha, aprendi na marra. Ele dizia que era meu dever, que eu tinha que me comportar como esposa. E toda vez que eu tremia, ele ria. "Isso é só o começo, Judite. Você vai aprender a me agradar." No outro dia, ele acordou cedo, se vestiu com precisão militar e saiu sem dar bom dia. Só disse: "Quero a casa limpa quando eu voltar. E não fica andando por aí. Mulher minha não fica mostrando a cara na rua." E eu fiquei, sozinha, sentada no canto da cama, sentindo o lençol áspero, o corpo dolorido e a cabeça cheia de perguntas. Aquilo era casamento? Era isso que minha mãe quis pra mim? Quando ele voltou, nem perguntou como eu tava, só inspecionou a casa. Olhou o prato que eu fiz, que queimou porque eu nem sabia acender direito o fogão a gás, e bufou: "Você é muito mole, mas eu vou te ensinar." E ensinou.
Cada erro meu virava castigo. Esqueceu de passar a camisa? Era grito. Derramou café na toalha? Era bronca. Dormiu antes dele chegar? Ele puxava a coberta e dizia: "Você dorme quando eu deixo." A cada dia eu entendia mais. Eu não tinha casado com um marido. Eu tinha sido entregue para um comandante. E na guerra dele, eu era o soldado que apanha e não pode desertar. A casa era pequena, de madeira velha, nos fundos do quartel. 2 peças e um corredor estreito. Não tinha janela de verdade, só buraco com veneziana emperrada. Era como viver numa caixa. E eu era o que tinha dentro para ele usar. Ele dizia que aquele lugar era provisório, que um dia ia comprar casa grande. Mas até lá, eu tinha que manter o padrão de uma esposa de militar. Essas palavras saíam da boca dele como ordem de fuzilamento, porque não era pedido não, era exigência. E cada vez que ele falava padrão, o que ele queria mesmo era apagar qualquer traço meu que ainda lembrasse que eu era gente. A primeira semana ali foi como um baque no meio do peito. Eu ainda tinha esperança, sabe? Achava que talvez ele tivesse só nervoso do casamento, que ia melhorar. Mas bastou a porta da casa fechar na primeira noite que eu entendi. Ele era exatamente aquilo que mostrou no altar, só que pior. Ele fazia questão de deixar claro que eu pertencia a ele. Eu não podia sair de casa sem avisar, não para comprar sabão, só com autorização. Mulher minha não fica zanzando por aí. Até a roupa ele escolhia. Tirou meus vestidos floridos, disse que eram coisa de menina boba. Mandou eu usar só o que ele deixava separado no armário. Saias escuras, blusas fechadas, sem cor, sem nada. Você agora é Judite do Sargento Elias, se vista como tal. No começo, eu tentei argumentar. Falei que podia cuidar da casa e ainda assim ser quem eu era. Ele olhou para mim como se eu tivesse cuspido na cara dele. Você tá me desafiando? Olha aqui, menina, aqui não é novela, aqui é vida real. E na vida real, esposa de militar se comporta, honra a farda do marido. Depois disso, minha voz sumiu, literalmente. Parei de falar quando não era necessário, porque qualquer palavra fora de hora virava motivo. Motivo para sermão, para humilhação, para aquelas mãos dele que doíam mais que cinturão. E ele fazia isso com calma, como se estivesse me treinando. Você levanta às 6, faz o café, arruma o uniforme e só depois se preocupa com você. E mesmo assim, sem vaidade demais. Mulher vaidosa demais vira desonra. O cabelo que eu gostava de trançar foi cortado por ele mesmo. Uma noite disse que estava feio, sem padrão, e pegou a tesoura. Pra que isso? Vai seduzir quem? Tá achando que é artista agora? Cortou torto, na frente do espelho, me olhando como quem ensina uma lição. Eu fiquei muda, sentindo o peso daquelas mechas caindo no chão como se fosse pedaço de mim indo embora. E foi. Aos poucos, eu deixei de ser eu. Parei de me olhar no espelho. Parei de cantar baixinho enquanto limprava. Até meu jeito de andar mudou. Eu andava devagar, com medo de fazer barulho. Qualquer barulho podia acordar o monstro. Ele tinha mania de testar minha obediência. Chegava em casa e perguntava: "Que horas você varreu a sala?" Se eu errasse 5 minutos, ele dizia que eu estava mentindo. E mentirosa na cabeça dele merecia castigo. Um tapa? Às vezes. Mas pior era quando ele me mandava ajoelhar no milho. É para aprender a falar certo. E eu aprendia. Aprendi a falar só o que ele queria ouvir. Aprendi a sorrir com o rosto quebrado. Aprendia a fingir que não doía. Mas o pior não era isso. O pior era quando ele fechava a porta do quarto, trancava com a chave que ele sempre carregava pendurada na fivela e dizia: "Agora é hora de cumprir seu dever." Porque para ele eu não era esposa, eu era soldado raso, obrigada a obedecer ordens sem pestanejar. E naquelas noites ele não precisava gritar, bastava o silêncio dele e o barulho da fivela batendo no criado mudo. Eu sabia o que vinha e fingia que não doía, porque se chorasse era pior. "Você é minha mulher, isso faz parte, para de frescura", ele dizia. E eu, com os olhos secos e o corpo travado, só queria que acabasse logo, porque já não era mais sobre dor, era sobre apagar qualquer pedaço de mim que ainda resistia. Uma noite, depois de um desses momentos, eu fui pro banheiro. Me olhei no espelho rachado e não reconheci quem estava ali. Era como se ele tivesse arrancado minha pele e vestido outra em cima.
Uma mulher muda, com olhar vazio, cabelo cortado à força, corpo cheio de sombra onde ninguém devia ver. E mesmo assim, mesmo ali, minha mãe apareceu para visitar. Trouxe um pedaço de bolo e perguntou com aquele sorriso cego: "Tá sendo bem tratada, minha filha?" Eu engoli a vontade de gritar e respondi: "Tô sim", porque até para pedir socorro eu já não sabia como se faz. A rotina virou castigo com hora marcada. Eu acordava antes do sol, fazia o café dele sem açúcar, deixava o uniforme passado, engomado, o coturno limpo como ele exigia. Cada dobra errada era motivo para ele ranger os dentes. E quando ele rangia os dentes, eu já me encolhia, porque sabia o que vinha. E sabe o que era pior? Eu comecei a me acostumar. É isso mesmo, acostumar. A dor virou visita frequente, a humilhação virou som de fundo. E o corpo virou moeda, troca, punição. Ele usava o que era para ser íntimo como se fosse ferramenta de controle. Mandava mesmo. Tira a roupa, deita direito, faz sem reclamar. E se eu hesitasse? Ele apontava para o chão. Não quer? Dorme ali então. Já que não serve nem para ser minha mulher, serve para ser tapete. Eu dormia no chão, com o corpo encolhido, o lençol fino e o coração batendo tão fraco que parecia querer parar. Ele dormia tranquilo na cama. Às vezes até roncava. E eu, virada para o canto da parede, me perguntava se todo casamento era assim. Se todas as mulheres fingiam que estava tudo bem só para sobreviver até o outro dia. Porque não tinha mais espaço para mim naquela casa. Nem na cama, nem no espelho, nem na comida. Eu comia o que sobrava, falava o que ele deixava, respirava do jeito que ele aprovava. Não tinha carinho, nunca teve. Ele não sabia o que era toque com leveza. A mão dele só encostava para exigir, para marcar, para dizer que quem mandava ali era ele. Você é minha, e mulher minha obedece. Essa frase se repetia como reza de doido. E eu, mesmo sem fé, repetia em silêncio para mim mesma. Hoje eu aguento. Amanhã talvez ele esquece. Mas ele nunca esquecia. Ele lembrava e fazia questão de lembrar que o corpo que eu carregava não era mais meu. Era dele. Tinha dia que ele chegava do quartel calado. Só tirava a farda, jogava na cadeira e ficava me olhando. Aqueles olhos escuros, pesados, que não piscavam. E eu sabia que a noite ia ser longa. Não era desejo, não era amor, não era aproximação. Era punição. Se o dia no quartel foi ruim, eu que pagava. Se alguém olhou torto para ele, eu que pagava. Se ele sonhava feio, eu que acordava com o grito. E tudo isso sem levantar a voz. Ele não gritava, ele fazia pior. Ele dizia com calma: "Se você me obedecer, tudo fica mais fácil. Agora deita, Judite, sem essa cara." E eu deitava. Não porque queria, mas porque já não tinha força para resistir. Porque resistir era só adiar a dor, era fazer ele piorar. E ele piorava, viu? Quando achava que eu estava respondona, fazia questão de lembrar que ali não tinha espaço para desafio. Um dia, eu tentei dizer não. Disse mesmo, com a voz embargada, os olhos no chão: "Hoje eu não tô bem, tô cansada." Ele parou por 2 segundos, me olhou e depois cuspiu no canto da sala. "Cansada? Quem tá cansado sou eu, cansado de mulher fresca. Vai dormir no chão, já que cama é demais pra você." Eu fui. E deitada no piso, com o cheiro do cimento velho subindo pelo nariz, eu entendi que ali, dentro daquele quarto, eu não era Judite. Eu era função. Eu era castigo. Eu era nada. A cama que devia ser lugar de descanso virou campo de guerra. E eu era o alvo, toda noite. Às vezes eu fingia que estava dormindo, tentava escapar, mas ele não deixava. Cutucava, mandava levantar. "Finge comigo não, eu te conheço, você é minha." E cada vez que ele dizia isso, meu estômago virava. Porque não era posse com amor, era posse com ódio, com desdém, com aquele tipo de autoridade que não precisa de soco para machucar. O pior, as vizinhas elogiavam. "Judite tá com sorte, o Elias é homem sério, centrado, não é desses que fica no bar." Sério? Ele era. Tão sério que se eu sorrisse sem motivo, ele perguntava: "Tá rindo de quê? A vida não tem graça, não." Aos poucos meu sorriso sumiu.
Meu corpo murchou, meu olho perdeu brilho, minha pele ficou opaca, sem vida, igual planta que ninguém rega. Mas ele gostava assim, porque mulher quieta e obediente era troféu. E eu era o troféu que ele polia à força. Na cama, eu virava estátua, não falava, não olhava, só esperava acabar. Porque quando acaba, pelo menos o silêncio vem. E o silêncio, por mais duro que fosse, ainda era melhor que a respiração dele no meu ouvido dizendo: "Isso, assim que eu gosto, sem drama." Teve um dia que a cidade toda parou para bater palma pro Elias, o sargento Elias, o exemplo de disciplina, coragem e honra. Um homem que serve a pátria com dedicação e retidão. Palavras do coronel lá do quartel, ditas com voz embargada e mão no peito. Teve até banda tocando, minha filha. Gente com flor na mão, crianças balançando bandeirinha, fotógrafo da prefeitura tirando retrato para colocar no mural da entrada do batalhão. E eu ali, no canto da arquibancada improvisada, com o vestido sem cor que ele me mandou usar, o cabelo preso no coque apertado, as mãos suadas segurando o filho que dormia no meu colo. Eu olhava aquele povo emocionado, tirando o chapéu para ele, e pensava: se soubessem quem ele é quando a porta fecha. Ele subiu no palanque, recebeu a medalha, agradeceu com aquele jeito robótico dele. Nem me olhou, nem um sorriso, só acenou para o alto, como se estivesse acima de todo mundo. O coronel elogiou, o prefeito apertou a mão dele, a cidade inteira aplaudiu. Depois da cerimônia, ele veio me buscar. Disse que a farda suada precisava ser lavada e passada até o jantar de confraternização à noite. Me entregou o uniforme na mão e avisou: "Capricha, hoje é dia de festa, não quero ver nenhum vinco fora do lugar." Chegamos em casa e eu fui direto pro tanque. Lavei na pressa, pendurei onde pegava mais sol, deixei escorrer no ar quente da tarde. Fui preparar comida, colocar o menino para descansar, organizar a mesa. Quando foi ver, a hora tinha corrido feito cavalo solto. Peguei o uniforme ainda úmido e taquei o ferro por cima tentando não deixar marca. Só que ficou. Um vinco ali no ombro. Ele notou na hora. Nem esperou eu explicar, nem perguntou se deu tempo, se o ferro estava funcionando. Ele só olhou o uniforme com aquela cara de nojo e disse: "Você quer me envergonhar, Judite? É isso? Quer que a cidade inteira pense que eu sou um porco com farda mal passada?" Eu tentei pedir calma. Disse que fiz o melhor que pude. Mas ele não escutava. Só andava de um lado para o outro da sala, com o uniforme na mão, balançando como se fosse bandeira de guerra. Até que parou. Me olhou e, com a frieza de quem já tinha tudo decidido, falou: "Você vai dormir no banheiro hoje, para aprender a dar valor às coisas." Achei que fosse exagero, que ele só estava jogando palavras. Mas ele pegou a chave do banheiro, me empurrou pelo braço e trancou, simples assim. Nem me deixou levar um lençol, nem um copo d'água. Fiquei lá, sentada no chão frio, com o azulejo encardido nas costas e o cheiro de sabão seco no nariz. A luz do teto piscava. A descarga fazia barulho sozinha de vez em quando. E o pior, eu fiquei horas com medo de fazer barulho e acordar o menino. Medo dele descontar no pequeno também. Lá fora, ele ligou o rádio alto. Tocava bolero, daqueles arrastados. E eu ouvia ele cantarolando, o herói da cidade, cantando enquanto a esposa estava trancada no banheiro como um cachorro que mordeu o dono. Naquela noite, o tempo andou de lado. Eu encostava a cabeça na parede, cochilava por segundos e acordava com o som da água pingando. A cada hora, o medo apertava mais. Não medo dele me bater, isso já era rotina. Era medo de nunca mais sair dali. Medo dele esquecer de mim, ou pior, lembrar. Na manhã seguinte, ele abriu a porta com a mesma calma de quem vai buscar pão. Me olhou de cima e disse: "Pensou no que fez?" Eu não respondi, só levantei. Os joelhos doíam, o rosto ardia de tanto ficar encostado no piso gelado. Ele me mandou preparar o café como se nada tivesse acontecido. E eu fui, porque o que ele queria não era perdão, era submissão. Na confraternização daquela noite, ele voltou a usar o uniforme, agora passado por ele mesmo. Chegou em casa tarde, cheirando a vinho e arrogância. Jogou a farda em cima da cadeira e disse: "Viu como é? Quando você não presta, eu faço sozinho, e ainda faço melhor."
Deitei na cama com o corpo inteiro latejando. E pela primeira vez, desejei que ele não voltasse mais para casa, que fosse embora com aquela medalha pendurada no pescoço e se perdesse no mato. Mas ele voltava, sempre voltava. E cada vez que ele ganhava mais respeito lá fora, eu perdia mais um pedaço de mim por dentro. A gente aprende a medir felicidade com colher de café quando mora num lugar onde tudo vira motivo para castigo. E naquela manhã, quando o enjoo me fez cuspir o café antes mesmo de engolir, eu senti. Foi como se algo dentro de mim tivesse piscado uma luz. Pequena, mas insistente. No começo, achei que era cansaço. Eu já andava com o corpo fraco, o rosto fundo, os olhos sempre meio perdidos. Mas ali era diferente. Era como se algo estivesse me ocupando por dentro. Como se o silêncio do meu corpo tivesse sido invadido por um segredo. E eu tinha certeza, eu estava esperando um filho. Minha mão tremeu quando levei à boca o pedaço de pão dormido. Senti o estômago embrulhar, o coração correr mais rápido. Fiquei sentada na beira da cama um tempo bom, só respirando, pensando, medindo aquilo que eu não ousava chamar de alegria, porque alegria era luxo, e esperança, naquele lugar, era quase pecado. Passei o dia calada, cuidando das coisas, tentando lembrar se tinha feito tudo certo, se comi o que devia, se descansei quando podia, se rezei direito. Porque naquele instante, aquele bebê virou minha oração. Era algo que podia mudar tudo, podia fazer ele ser diferente, podia me dar um motivo real para continuar acordando. Esperei ele chegar, preparei a comida como ele gostava. Fiquei de pé, esperando ele tirar a farda, como sempre. E quando ele se sentou, comecei devagar. Elias, eu acho que tô esperando um filho. Ele nem levantou os olhos do prato. Continuou mastigando como se eu tivesse falado de previsão do tempo. Ficou um tempo calado, só comendo. Depois limpou a boca com a mão e disse: "E daí?" Meu peito gelou. Eu esperei ele sorrir, fazer uma pergunta, qualquer coisa. Mas ele se levantou e foi até a pia. Bebeu um copo d'água e antes de sair da cozinha soltou: "Melhor torcer pra vir homem, porque se puxar tua fraqueza, vai virar florzinha." Foi isso. Nada mais. Nenhum toque na barriga, nenhuma palavra de cuidado. Só desprezo seco, feito lasca de madeira entrando no dedo. Eu fiquei ali, parada, sentindo o corpo inteiro murchar. Mas ainda assim, fui dormir com a mão na barriga. Passava o dedo devagar, como quem acaricia a promessa. Porque mesmo com tudo, mesmo com o gelo dele, algo em mim ainda acreditava que aquele filho podia me salvar de mim mesma. Os dias seguiram. Eu tentava comer direito, pegava água limpa, evitava subir escada, abaixar muito. Mas era difícil. Ele não parava de mandar. Me fazia carregar balde cheio, subir no tamborete para tirar as teias do teto, esfregar chão de joelho. E quando eu tentava pedir mais leveza, ele ria. "Tá achando que barriga é doença agora?" Uma tarde, ele chegou mais cedo do quartel. Eu estava cansada, o sol estava de rachar e a comida atrasou. Ele entrou batendo a porta, sentou à mesa e viu que ainda estava sem o prato servido. Já veio bufando. "Isso é hora? Tá brincando de dona de casa, Judite?" "Eu estava terminando de lavar roupa, Elias", falei baixo. "Roupa? E a comida? Vai me deixar esperando agora? Tá achando que virou madame?" Eu tentei manter a calma. Disse que estava enjoada, que estava difícil dar conta de tudo sozinha. Foi aí que ele explodiu. Começou a gritar, a falar que eu era preguiçosa, desleixada, que estava usando a gravidez como desculpa. E num impulso, pegou a panela do fogão e jogou no chão. O barulho foi tão alto que até a parede pareceu tremer. Eu me assustei, dei um passo para trás. Tentei sair da cozinha, mas ele veio rápido. Não bateu, mas me empurrou. Um empurrão seco, firme, no ombro. Bati com a lateral do corpo na quina da mesa. A dor veio como facada. Senti a barriga endurecer na hora. Corri pro quarto, me joguei na cama. O suor frio começou a descer pelas costas. Uma cólica diferente, um aperto fundo. E depois, o sangue. Primeiro mancha, depois escorrendo. Fui ao banheiro cambaleando, com a calcinha molhada e a mão suja. Me sentei no chão e fiquei ali, vendo a água da descarga se tingir de vermelho, sabendo que não tinha mais o que fazer. Ele não entrou, nem perguntou nada, só passou pela porta e disse: "Isso que dá a ficar se fazendo de vítima.
Se perdeu foi porque não aguentava mesmo. Fiquei ali a madrugada toda. A dor física passou. A outra ficou. Na manhã seguinte, ele pediu café como se nada tivesse acontecido. Me olhou com cara de impaciência e soltou. Melhor assim. Um filho com tua moleza ia ser mais um peso na minha vida. Eu não respondi, nem olhei para ele. Só preparei o café. E enquanto a água fervia, eu entendi. Não era só o bebê que tinha ido embora. Foi a última parte de mim que ainda acreditava que ele podia mudar. Passei os dias seguintes fingindo que estava tudo bem. Nem minha mãe percebeu. Quando veio me visitar, eu estava de vestido escuro, cabelo preso, sorriso costurado. Ela perguntou se estava tudo certo, e eu disse que sim, porque contar para ela era abrir a ferida de novo, e eu já sangrava por dentro demais para deixar escorrer pelos olhos. Enterrei aquela dor dentro de mim, sem caixão, sem vela, sem nome. Só um luto escondido, que até hoje mora em silêncio aqui dentro do peito. Se tem uma coisa que o Elias fazia questão, era de mostrar para todo mundo que a vida dele era perfeita, que a esposa dele era exemplo, que o lar era um espelho da farda que ele vestia com tanto orgulho. E quando começaram os jantares no quartel, ele decidiu que eu tinha que ir em todos. Não importava se eu estava doente, cansada ou com a alma sangrando por dentro. Tinha evento? Eu ia. Vestida como ele mandava, cabelo preso como ele gostava e, principalmente, com o sorriso treinado no espelho. Aquele mesmo que eu usava quando minha mãe perguntava se estava tudo bem. Aquele sorriso que não encosta no olho, que só estica a boca, igual boneca quebrada. Você tem que representar bem. Esposa de sargento tem que saber se portar, ele dizia. E o que ele queria dizer mesmo era: finge bonito, porque se alguém desconfiar, é você quem vai pagar. Os jantares eram uma palhaçada. Mesa grande, toalha branca, comida que parecia mais enfeite do que sustento. Os oficiais falavam alto, riam de piada sem graça, elogiavam os discursos uns dos outros como se tivessem inventado a roda. E as esposas? As esposas! Todas de vestido passado, batom forte e colar combinando com brinco. A maioria com o mesmo olhar que o meu, morto, mas treinado para parecer vivo. Eu sentava ao lado do Elias, servia o prato dele, cortava a carne dele, passava o guardanapo quando ele mandava. Tudo ali era coreografia, e eu era dançarina sem música, obrigada a seguir o compasso da autoridade. O pior era esconder os roxos, no braço, na costala, no pescoço. Aprendi a usar manga longa no calor, echarpe no pescoço, maquiagem por cima das marcas. Ele sempre conferia antes de sair de casa. Tá tudo bem coberto? Se alguém vê, a culpa vai ser sua. E eu ia. Sentava entre mulheres que pareciam tão presas quanto eu, mas ninguém dizia nada, ninguém perguntava. Às vezes o olhar demorava um segundo a mais, pousava no hematoma mal disfarçado, mas desviava logo em seguida. Silêncio era protocolo, e quebrar protocolo ali era pior do que cuspir na farda. Teve um jantar em especial que eu nunca esqueço. Eu tinha levado um empurrão feio 2 dias antes. Caí de lado na quina da cama. A dor nas costelas é a tanta que respirar doía. Mas ele queria que eu fosse. Me mandou usar um vestido azul escuro, bem fechado, que apertava onde mais doía. Fui caminhando devagar, com um passo curto. Ele me segurou pelo braço na entrada do salão, apertou com força e sussurrou no meu ouvido. Anda direito, parece que tá mancando. Tá querendo chamar atenção? Naquela noite, uma das esposas, não lembro o nome, acho que era Nádia, me olhou por muito tempo. Os olhos dela pararam no meu rosto, na minha mão inchada, no meu sorriso torto. Por um segundo, eu achei que ela ia perguntar, que ia me puxar para o banheiro e dizer eu sei, mas ela só virou a cabeça e comentou com a outra. A carne tá fria hoje, né? Fria tava eu, por dentro, congelada. Entre um brinde e outro, eu vi o Elias se levantar para discursar. Falou da importância da família, da base sólida do lar, da disciplina em casa. Todos aplaudiram. Eu também. Palmas que ardiam nos dedos de tanto fingimento. Palmas que tapavam os gritos que ninguém ouvia. Depois, quando voltamos para casa, ele elogiou minha performance. Hoje você se comportou. Foi bonito de ver. Assim que tem que ser. E me deu um beijo seco na testa, como quem dá tapinha em cavalo obediente. Deitei sem dizer nada. Tirei o vestido com dificuldade, sentindo a pele puxar onde estava roxa. Olhei para o teto escuro do quarto e pensei,
Talvez amanhã ele receba outra medalha. E eu, quem sabe, outro curativo. Porque naquele palco, do quartel, ele era o herói. E eu era só a cortina que escondia o porão. Tem uma hora que o corpo para de reagir, para de chorar, de gritar, de esperar. Só vai. Vai no modo sobrevivência. Vai porque parar de vez seria morte. E eu ainda tinha medo de morrer. Mas viver daquele jeito também não era vida. Era castigo de reencarnação mal feita. As noites na casa do Elias começaram a virar terreno minado. Era ali que ele mostrava o pior dele. Não bastava o controle do dia, o silêncio forçado, os horários cronometrados, a roupa ditada por ele. À noite, ele se sentia ainda mais dono e fazia questão de me lembrar disso. Função conjugal. Foi assim que ele começou a chamar. Isso é obrigação sua, Judite. Casou comigo, tem que cumprir. Não é quando quer, é quando eu mando. E ele mandava. Às vezes, eu já estava deitada, tentando cochilar com o corpo dolorido, e ele entrava no quarto com aquele olhar frio, as mãos nos bolsos, a voz baixa. Era sempre igual. Uma ordem sussurrada, um gesto com a cabeça, um comando com os olhos. Não era desejo, não era carinho, não era toque de quem ama, era imposição. Ele escolhia a hora, o jeito, o tom. E se eu não obedecesse? O inferno vinha. Quer passar o resto da semana no chão da cozinha? Quer ficar sem comida? Quer que eu faça pior? Eu fingia dormir. Às vezes até roncava de propósito. Mas ele sabia. Ele me cutucava, me chamava, puxava o lençol. Não se faça de sonsa. Não tô pedindo, tô mandando. E eu cedia. Não por escolha, por medo. Medo do que podia vir se eu negasse. Porque cada não meu virava tortura, castigo. Ele me obrigava a dormir de joelhos, a ficar sem comer, a andar de cócoras pela casa, só para aprender a respeitar o papel de esposa. Teve uma noite que ele me mandou ficar virada de costas, imóvel. Disse que se eu me mexesse, ele ia ensinar de outro jeito. Eu fiquei lá, dura, com a cara no travesseiro e a alma tentando fugir do corpo. O corpo só obedecia. Depois dessas noites, eu não dormia mais. Passava as madrugadas acordada, sentada na beira da cama, o olhar perdido no escuro, ouvindo o barulho do relógio de parede e contando segundos, porque era o único som que não gritava comigo. O apetite sumiu, a comida parecia areia na boca. Eu mastigava sem gosto, sem fome. Às vezes vomitava tudo depois. Não era enjoo de gravidez, era enjoo de viver daquele jeito. Comecei a esquecer das coisas. Queimei arroz 3 vezes na mesma semana. Perdi a hora de passar a farda dele. Deixei o menino esperando no banho. E ele aproveitava cada erro para me lembrar. Tá ficando doida, Judite? Já tá caducando nova? Você não serve nem para cedular. As palavras dele cortavam mais que faca amolada. E vinham junto com puxões de braço, empurrões contra a parede, joelhos no chão, tudo camuflado de correção. E ele dizia: "Você que me obriga. Se fosse mais mulher, não precisava disso." Era sempre minha culpa. E eu acreditava. A mente começou a falhar. Tinha dia que eu confundia o nome das coisas, que eu esquecia onde tinha posto o pano de prato, que eu repetia a mesma frase 2, 3 vezes. Ele dizia que eu estava birruta. Mulher doida é um perigo. Se eu fosse você, me endireitava. Eu andava pela casa com os ombros curvados, o olhar baixo, o passo leve para não fazer barulho. Qualquer ruído virava risco. O estalo da cadeira, o barulho do copo no armário, a tampa da panela que escapava, tudo ele escutava. Tudo era motivo. E as noites? As noites. Viraram tormento antes mesmo de escurecer. Porque quando o sol começava a cair, meu estômago embrulhava. O medo me avisava. Hoje tem. E tinha. Tinha o olhar dele, o comando velado, a mão pesada que não batia, mas exigia. E eu ali, deitada com o corpo entregue, mas a alma tentando se esconder num canto qualquer do quarto. Teve uma madrugada que eu me sentei no chão do banheiro e dormi ali mesmo, com a toalha de rosto servindo de travesseiro. Foi o único lugar onde eu consegui descansar sem medo dele chegar por trás e me acordar com mais uma ordem. Na manhã seguinte, ele viu e riu. Disse: "Virou bicho agora? Tá dormindo no azulejo igual cachorro?" Eu não respondi, porque responder era crime, porque pensar já era rebeldia.
E naquele tempo eu já tinha virado sombra, uma sombra magra, sem cor, que andava pela casa obedecendo ordens, cumprindo funções, sorrindo nas visitas e morrendo aos poucos por dentro. Foi numa manhã cinza, dessas que o céu parece espelho do que a gente sente por dentro, que eu percebi que estava grávida de novo. A segunda vez. Mas dessa vez foi diferente. Não teve faísca, nem esperança, nem aquela vontade escondida de que a vida podia mudar. Teve medo. Medo puro. Medo frio que sobe pelas costas e aperta o coração feito mão de ferro. O atraso, a tontura, a dor nos seios, tudo igual à primeira vez. Mas agora eu já sabia o que vinha junto. O controle, a imposição, o inferno com nome de família. Esperei uns dias para contar, mas ele notou antes. Tá pálida por quê? Tá se arrastando feito quem carrega pedra? E quando eu confirmei, ele fez um gesto com o queixo, cruzou os braços e disse: Agora vai, hein? Dessa vez vem o moleque. Vai nascer forte, igual o pai. Ele não perguntou como eu me sentia, não quis saber se eu estava bem. Só começou a planejar, como se fosse missão do quartel. Vai dormir cedo, vai comer direito, vai parar com essas fraquezas. Quero um filho que preste, que tenha minha postura, minha firmeza. E foi assim, dia após dia. A gestação virou prisão. Eu deixei de ser Judite e virei invólucro. Ele cuidava, sim, mas do jeito dele. Me mandava tomar vitamina, me proibia de levantar peso, dizia para eu não andar como porca solta. Mas não era cuidado por amor, era zelo pelo projeto dele, o filho, o sucessor. Não deixava eu sair de casa. Se pegar gripe, vai passar pro menino. Proibia a visita. Não quero fofoca perto do bebê. Eu passava os dias sozinha, olhando a barriga crescer e tentando não pensar. Porque pensar demais doía. Pensar demais fazia a criança se mexer esquisito, como se sentisse a angústia da mãe. Ele passava a mão na barriga, mas não olhava para mim. Olhava para o volume, com orgulho. Esse aí vai botar ordem no mundo, vai nascer pronto. E eu calada, com um enjoo no estômago e o pavor no peito. Nos exames, quando um médico falou que era menino, ele apertou minha coxa debaixo da mesa, forte, feliz, feito quem ganha medalha. Sabia que meu sangue não falha. Começou a comprar coisas, roupa de bebê, fralda, berço, tudo azul, tudo militar. Vai ser sargento, igual o pai. E eu via tudo aquilo entrando em casa como se fosse farda nova chegando do correio. Não era bebê, era uniforme pequeno. Era molde de alguém que ainda nem nasceu. E eu? Eu só ficava mais cansada, mais fraca. A cabeça não funcionava, o corpo latejava. Às vezes esquecia de comer, às vezes dormia em pé, porque o peso não era só físico, era um mundo em cima da minha barriga. Ele passava a mão na barriga, mas não olhava para mim. Olhava para o volume, com orgulho. Esse aí vai botar ordem no mundo, vai nascer pronto. E eu calada, com o enjoo no estômago e o pavor no peito. Nos exames, quando o médico falou que era menino, ele apertou minha coxa debaixo da mesa, forte, feliz, feito quem ganha medalha. Sabia que meu sangue não falha. Começou a comprar coisas, roupa de bebê, fralda, berço, tudo azul, tudo militar. Vai ser sargento, igual o pai. E eu via tudo aquilo entrando em casa como se fosse farda nova chegando do correio. Não era bebê, era uniforme pequeno. Era molde de alguém que ainda nem nasceu. E eu? Eu só ficava mais cansada, mais fraca. A cabeça não funcionava, o corpo latejava. Às vezes esquecia de comer, às vezes dormia em pé, porque o peso não era só físico, era um mundo em cima da minha barriga. Na reta final, ele me fazia caminhar no quintal todo dia, com passo reto. Tem que nascer forte. Não deixava eu falar muito. Fica quieta, o bebê sente seu desequilíbrio. E à noite, mesmo com o barrigão, ele ainda queria cumprir o papel de homem da casa. Eu chorava baixinho, virada para o lado, enquanto ele dizia: "Não se faz de santa, isso ajuda no parto." Até que chegou o dia. Uma madrugada abafada. A dor veio como onda. Tentei acordar ele com cuidado. "Elias, tá vindo." Ele se levantou com calma, vestiu a farda como se fosse para a reunião. "Agora é a hora. Vai nascer o homem da casa." Fomos pro hospital e ele fez questão de entrar junto. Mandava até nos médicos. Nada de frescura com ela. É mulher forte. Eu gritava por dentro,
porque por fora eu não podia mostrar fraqueza. Ele estava ali, vigiando cada suspiro. E quando o choro do bebê saiu, veio a confirmação. Menino, homem, filho. Ele sorriu. Pela primeira vez desde que me conheço por esposa dele, Elias sorriu. Um sorriso cheio, largo, orgulhoso, como se tivesse vencido guerra. E eu chorei também, mas não de alegria. Foi um choro que subiu da alma, quente, pesado, daqueles que a gente segura por 9 meses e queima quando sai. Porque eu sabia que aquele menino estava nascendo num campo de batalha, que ele não ia ser filho de um pai, ia ser projeto de um general, e que eu era só o casulo descartável. Naquele dia, enquanto todo mundo elogiava, enquanto diziam parabéns, é um homenzinho, eu olhava para o teto da sala de parto e pensava, que mundo é esse que ele vai encontrar? Que mundo é esse que eu coloquei alguém para dentro? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Eu lembro direitinho do dia em que saí do hospital com meu menino no colo. O céu estava limpo, azul sem nuvem, o sol batendo de lado, quase bonito. Um daqueles dias que qualquer outra mulher talvez chamasse de abençoado. Eu estava com os pontos ardendo, a cabeça tonta, o corpo pedindo cama. Mas mesmo assim, tinha uma parte de mim que queria acreditar, que queria pensar, agora vai, agora ele vai ver que eu sou mais do que empregada, mais do que boneca de ordens, agora ele vai me olhar diferente. Mas se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que esperança, quando mora com medo, morre cedo. Naquela mesma noite, com o menino dormindo no berço improvisado que ele montou com régua e trena, como se fosse estrutura de guerra, Elias já mostrou que nada tinha mudado. Passou a mão no berço, ajeitou o cobertor, olhou para o bebê como quem analisa um uniforme novo e soltou. Esse aqui vai ser homem desde cedo. Não quero choro, não quero manha, não quero moleza. Vai andar igual ao pai. Depois olhou para mim e completou. E você, cuida direito, porque se ele crescer torto, a culpa vai ser toda sua. Ali, minha amiga, ali eu soube que estava mais presa do que nunca, porque agora eu tinha um fio de vida me prendendo mais do que qualquer parede. Um bebê, meu menino, minha única alegria, que ao mesmo tempo era minha nova algema. Os dias seguintes foram um desfile de controle. Ele cronometrava o tempo de mamada, mandava eu dar banho no menino só no horário que ele achava certo. Dizia que eu não segurava direito, que estava amolecendo a criança. Não quero criar maricas. Essa geração tá podre porque tem mãe fraca demais. E eu, com o peito rachado, o leite empedrado, o corpo se arrastando entre fralda, dor, cólica e medo, só ouvia. Quando eu tentava descansar, ele aparecia na porta com o mesmo olhar de sempre, aquele que me despia antes mesmo de encostar, e dizia com a voz baixa, fria, tá cansada? Vai querer dormir agora? E se o menino crescer sem mãe, hein? Já pensou nisso? Era isso que ele fazia. Usava o bebê como arma, como argumento, como chantagem. Não precisava mais levantar a mão. Bastava dizer, quer ver ele crescer sem mãe? E meu corpo cedia. À noite, ele exigia o que sempre exigiu, com mais raiva, com mais pressa, com mais comando. E se eu dizia que estava com dor, que tinha passado o dia inteiro em pé, ele sorria com escárnio. Ué, não fez filho? Agora aguenta. Isso também faz parte, tá no pacote do casamento. Esposa minha não vira só parideira, cumpre o resto também. Eu obedecia, mesmo chorando por dentro, mesmo querendo sumir. Porque eu sabia que qualquer recusa virava inferno. E ele não gritava, não quebrava as coisas como antes. Não precisava. Bastava pegar o menino no colo e dizer: um filho criado sem mãe cresce forte. Quem sabe assim aprende desde cedo a não confiar demais. Você entende isso? Você entende o que é ouvir uma ameaça dessas e não poder reagir? Tinha noite que eu deitava com o menino no peito só para sentir que ainda existia uma parte de mim viva. O cheirinho do cabelo dele era o único consolo, a única prece. Mas aí ele aparecia, me mandava botar a criança no berço e dizia: agora é minha vez, vem cumprir tua função. E o minha vez dele não era carinho, não era aproximação, não era nada humano, era domínio,
puro e simples, um jeito de reforçar que eu era dele, que até depois de parir eu não tinha direito nem ao cansaço. Eu já nem sabia mais onde terminava o medo e começava o pânico. Comecei a perder o senso das coisas. Confundia horário, esquecia a panela no fogo, deixava o menino sem fralda limpa. Um dia, ele mijou todo o berço porque eu estava sentada no chão da cozinha com a cabeça entre os joelhos, sem conseguir levantar. O Elias chegou, viu a cena e soltou: "Tá doida agora? Vai dar vexame? Já tá pirando?" E no dia seguinte me trancou no quarto por 3 horas, para esfriar a cabeça. Disse que se eu não me organizasse, ia tirar o menino de mim. Boto ele na casa da minha irmã, pelo menos lá não fica cercado de drama. Era isso. Toda a minha vida virou chantagem. Cada gesto, cada palavra, cada respiração era medida. Se eu falava demais, ele dizia que eu era instável. Se eu ficava calada, dizia que eu era ingrata. Se eu olhava para o menino com tristeza, ele dizia: "Tá querendo que ele cresça fraco como você?" Eu me vi num labirinto, e não era labirinto com saída. Era um daqueles sem fim, com as paredes se fechando a cada passo. O menino no colo era minha razão de levantar, mas também meu motivo de não fugir, porque fugir com ele era impossível, e fugir sem ele nunca foi opção. Eu não sei te dizer quando foi que a dor virou parte da mobília, mas sei que chegou um ponto em que o sofrimento já não fazia barulho dentro de mim, só ocupava espaço, como cadeira velha que ninguém usa, mas também ninguém tira da sala. Eu vivia assim, empilhada por dentro, com os dias passando por cima de mim, como gente apressada pisando no tapete da entrada. Mas teve uma noite que foi diferente, uma noite em que o peso virou abismo. Era aniversário do menino, 5 anos. Elias nunca foi de ligar para datas, mas naquela ocasião resolveu fazer uma comemoração digna, não por amor ao filho, mas por vaidade. Meu garoto tá crescendo, vai ser um soldado, vamos mostrar isso pro pessoal. Organizou uma pequena festinha no quintal de casa. Comprou refrigerante, mandou vir uns salgadinhos e, claro, me botou para cuidar do resto. Mesa, bolo, decoração. Disse que era minha obrigação como mãe e que, se eu falhasse, ele mesmo ia cuidar da educação daquele moleque com mão firme. Passei a manhã organizando tudo, com o menino me seguindo de perto, falando baixo, perguntando se podia escolher a cor dos balões. Elias queria tudo azul marinho, cor de homem. Eu queria colocar um pouco de amarelo, um pouco de leveza, mas ele não deixou. Amarelo é cor de frouxo. O menino não disse nada, só baixou a cabeça e continuou me ajudando, calado. A tarde chegou. Vieram 3 ou 4 pessoas do quartel, um vizinho que Elias tolerava e a esposa de um cabo que trouxe um presente embrulhado com fita vermelha, fita que Elias arrancou na mesma hora, dizendo que vermelho é cor de comuna. A festa começou morna. Tinha um rádio velho tocando música instrumental. As cadeiras estavam enfileiradas como se fossem prontas para a formatura. E o menino, no meio de tudo, com a camiseta nova que Elias escolheu, sentadinho num canto, sem correr, sem rir, sem fazer bagunça. "Se comporta, garoto, não quero escândalo", ele tinha dito. Aí aconteceu, o momento que me quebrou por dentro. O menino derrubou o copo de refrigerante. Só isso, um deslize qualquer de criança, copo plástico, nada grave. Mas Elias viu, e o jeito como ele se levantou da cadeira, a velocidade com que atravessou o quintal, foi como uma sombra engolindo tudo. Ele parou na frente do menino, abaixou até ficar olho no olho e falou com os dentes cerrados: "Vai começar, é? Quer passar vergonha na frente dos outros?" O menino congelou, literalmente. Os olhinhos arregalaram, a boca ficou entreaberta, e eu vi no olhar dele o que nunca tinha visto tão claro antes. Não era tristeza, não era vergonha, era medo. Medo do pai, medo de apanhar ali mesmo, na frente de todo mundo, medo de virar motivo de escândalo, medo de ser pequeno demais para caber na expectativa de um homem que nunca soube o que era amor. Naquele segundo, alguma coisa dentro de mim trincou, feio, feito vidro grosso rachando no meio da noite. Peguei o menino no colo, limpei a roupa dele com a mão e fingi que nada demais tinha acontecido. As visitas disfarçaram com sorrisos, olharam para o lado. Um dos soldados fingiu estar muito interessado nas coxinhas da bandeja.
A festa continuou por mais uma hora, mas eu já não estava ali. Depois que todo mundo foi embora, Elias bebeu o resto do refrigerante com pinga, falou umas bobagens sobre como criança precisa de disciplina desde cedo e foi se trancar no quarto. Eu fiquei limpando tudo sozinha. Os restos de bolo, os guardanapos amassados, os pratos de plástico. Cada coisa que eu jogava fora parecia mais um pedaço meu. Quando terminei, o menino já dormia. Botei ele na cama, beijei a testa dele bem devagar e fiquei olhando por um tempo. O rosto dele era calmo, mas o sono não. O corpo se mexia, o queixo tremia de leve. Tinha medo até dormindo. Voltei para a cozinha e fui abrindo as gavetas como quem procura ar. Achei a caixinha de comprimidos que o médico tinha receitado meses atrás, quando eu tive uma crise nervosa leve. Só se sentir que tá descompensando, ele disse. Eu estava descompensando fazia anos. Sentei no chão, ali mesmo, encostada na geladeira. A luz da cozinha era fraca. O som da casa, silêncio cortado pelo tic-tac do relógio da parede. Segurei a caixinha na mão. Li as letras miúdas do rótulo. E pensei em como tudo tinha chegado naquele ponto. Em como, mesmo depois de tanto, ainda doía. E pensei que talvez fosse a hora de parar de doer. Abri a tampa. Joguei os comprimidos na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só queria paz, só isso. Um pedaço de silêncio que não doesse. Um quarto escuro que não fosse prisão. Um lugar onde o olhar do meu filho não tivesse medo. Onde eu pudesse ser só Judite, não esposa, não mãe, só gente. Foi aí que eu vi o barulho do passo pequeno. Olhei para a porta e vi ele, o menino, descalço, com o pijama torto, os olhos meio abertos. Viu minha mão com os comprimidos, parou e só disse: "Mãe, não vai embora, não." Foi baixo, foi simples, foi direto. E aquilo foi como faca. Não cortou de uma vez, rasgou devagar. Um corte longo, fundo, que doeu até na alma. Joguei os comprimidos no chão. Abracei ele com força, senti o corpinho quente colado no meu. Ele tremia, eu tremia mais. Ficamos ali, os dois, no chão da cozinha. Eu chorando sem som. Ele encostado em mim, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. Naquela noite, eu não morri, mas também não voltei a viver. Alguma coisa em mim morreu. Alguma coisa que segurava tudo, que me fazia levantar, obedecer, fingir. Aquela Judite morreu no silêncio da cozinha, entre comprimidos espalhados e o pedido de um filho que só queria que a mãe ficasse viva. Era uma segunda-feira qualquer, daquelas que a gente já acorda sabendo que vai engolir o dia inteiro com o mesmo gosto azedo de sempre. O céu estava claro, sol cortando o telhado de amianto, e o Elias já começou o dia emburrado. Acordou resmungando, reclamando do calor, da minha cara, da falta de açúcar. Sentou na cadeira da sala com o jornal velho do fim de semana e ficou ali, bufando, como quem guarda raiva pro almoço. Não falou comigo. Não precisava mais. Bastava o jeito dele respirar. Bastava o copo batido na mesa com mais força. Com o tempo, a gente aprende a ler homem que não precisa levantar a voz para machucar. Fiz o café como sempre, sem conversa, sem olhar nos olhos. Ele gostava de tudo em silêncio, com um cheiro forte, igual a vida que obrigava a gente a levar. Terminei o café, lavei a louça, fui ver o feijão de ontem. Elias levantou, foi até o banheiro, depois voltou para a sala. E foi ali, no meio do caminho entre a poltrona e o armário, que eu ouvi o baque. Seco, rápido, igual madeira caindo. Não me apressei. Terminei de secar a mão no pano de prato, dobrei o pano e pendurei na alça do fogão. Só depois fui até a sala. Lá estava ele, caído no chão, de lado, um dos braços esticado como se tivesse tentado se apoiar em algo que não tinha. A boca meio aberta, os olhos esquisitos, quase esbugalhados e uma baba grossa escorrendo no canto. A camisa aberta na barriga, o peito subindo em soluço travado. Eu reconheci na hora. Ataque. Igualzinho o que matou meu pai anos antes. Fulminante. Leva na hora, ou leva em pedaço. No caso dele, parece que levou de vez. Fiquei ali, em pé, olhando. De verdade, não corri, não gritei, não me ajoelhei. Só encarei. Por uns bons 5, 6 minutos. Tempo suficiente para passar a vida toda na minha cabeça. A minha, não a dele.
As noites forçadas, os gritos abafados, o medo diário. O filho encolhido num canto, as palavras atravessadas, o silêncio que virou lei. E ali estava ele, no chão, igual o bicho. Agachei, botei os dedos no pescoço dele, mas só por hábito. Não esperava nada, nem pulso, nem salvação. E não veio mesmo. A pele já começava a esfriar. Levantei. Fui até a cozinha. Botei a água para ferver, peguei o pó do café. Fiz do jeito que ele gostava, mas para mim. Dessa vez, o café era meu. Enquanto o cheiro invadia a casa, eu sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a parede. Não sentia nada, nem alegria, nem alívio, nem desespero. Só um vazio cheio de barulho por dentro, como se o silêncio gritasse mais alto que qualquer lamento. Esperei o café ficar pronto, tomei na xícara de esmalte lascado, aquela que ele sempre dizia que era coisa de pobre relaxada. Tomei até o fundo. Depois voltei para a sala. O corpo ainda lá, a baba secando, a boca torta, o olhar perdido no teto. Fui até o quarto, troquei de roupa, penteei o cabelo. Coloquei um vestido limpo, de algodão gasto. Tava calor, e a morte, sinceramente, não me tirava o direito de estar confortável. O menino estava na casa da vizinha desde cedo, brincando com os filhos dela. Ainda bem, não queria ele vendo aquilo. Não por pena do pai, mas para não carregar peso cedo demais. Passou quase 1 hora até eu sair de casa. Atravessei o quintal, bati na porta da casa do Cabo Almeida, que morava 3 casas depois da nossa. Oi, dona Judite, tudo bem? Não, Elias caiu. Acho que foi o coração, não respira mais. Ele me olhou assustado, engoliu em seco. Meu Deus, quer que eu chame alguém? O sargento Abreu tem carro, posso ir até a base? Chama quem quiser, cabo, mas corre devagar, ele já esfriou. Voltei para casa. Sentei na sala, ao lado do corpo. Cruzei as pernas, botei as mãos no colo. Fiquei ali, esperando. Não chorei, não tremi, não senti culpa. Quando vieram os homens da base com o médico do posto, entraram apressados, olharam para mim, depois olharam para ele. Foi fulminante, dona Judite. Levou na hora. É, acho que sim. Anotaram, mexeram no corpo, cobriram com lençol. Disseram que iam levar para o necrotério, que o comandante ia ser avisado, que fariam os trâmites. Só balancei a cabeça. Um dos soldados me ofereceu água. Outro perguntou se eu queria sentar. Já tô sentada, moço. Assinei onde pediram. Peguei o RG dele. Entreguei os documentos. Quando a caminhonete da base levou o corpo e a poeira do quintal baixou, eu fiquei ali na porta, sozinha. Sem grito, sem vela, sem luto enfeitado. Só o fim. Fechei a porta, voltei para a cozinha. Reaqueci o resto do café. Botei um pouco de açúcar, sentei. Olhei para a cadeira dele, vazia, e pensei: agora sim, a casa tá limpa. O velório foi no salão da base, porque, claro, o sargento Elias merecia todas as honras. Honras. Palavra bonita essa, né? Cabe em qualquer boca, até na de quem nunca honrou ninguém em vida. Mas ali estavam todos, de farda limpa, cara de sofrimento ensaiado, e as mesmas mãos que apertavam a minha com pena foram as que aplaudiram ele em vida por ser homem de pulso firme. Botaram o corpo num caixão escuro, daqueles que imitam mogno, mas fedem a formol e pano úmido. O colocaram de farda completa, medalhas no peito, sapato engraxado. Só faltava a prancheta na mão para continuar dando ordens do além. Eu fui porque tinha que ir. Vesti preto, mas não por luto, por convenção. Andei até o salão devagar, com o menino na mão, que me olhava sem entender metade do que acontecia. E talvez fosse melhor assim. Cheguei e já vi a primeira cena. A mulher do tenente com aquele perfume enjoativo e o cabelo armado, dizendo bem alto para quem quisesse ouvir. Um exemplo de homem, reto. Nunca vi Elias levantar a voz em casa. Um verdadeiro militar. Não me deu tempo de responder, e mesmo se desse, o que eu ia dizer? Que ele não levantava a voz porque sabia ferir com o silêncio? Que cada boa noite dele vinha carregado de sentença? Que ser militar foi só a desculpa que ele usou para justificar a tortura diária? Outro veio e disse: seu Elias era firme, mas justo, amava a família, dava a vida pelo filho. Engasguei com um gole de café aguado, pensei em rir, mas o riso morreu na garganta, com gosto de náusea.
Fiquei imaginando se dar a vida pelo filho incluía os tapas dados por trás das portas ou as ameaças sussurradas entre um jantar e outro. Outro veio e disse: seu Elias era firme, mas justo, amava a família, dava a vida pelo filho. Engasguei com um gole de café aguado. Pensei em rir, mas o riso morreu na garganta, com gosto de náusea. Fiquei imaginando se dar a vida pelo filho incluía os tapas dados por trás das portas ou as ameaças sussurradas entre um jantar e outro. O comandante fez discurso. Leu um papel com palavras bonitas e desconectadas da verdade. Servidor exemplar, cidadão íntegro, esposo dedicado. Em cada adjetivo eu sentia como se alguém estivesse empurrando um alfinete dentro do meu peito. Mas eu não chorei. Fiquei sentada, só olhando. O menino dormia no meu colo, e eu acariciava o cabelo dele, devagar, como se cada fio fosse uma certeza de que ele nunca mais ia ouvir a voz do pai mandando calar. Na hora do enterro, o sol rachava as cabeças. O caixão seguiu num caminhão da base, com bandeira por cima e tudo. Teve salva de tiros, gente batendo continência, até uma lágrima forçada do cabo Almeida, que vivia dizendo que Elias era duro demais. Fiquei de pé na beirada da cova. Olhei o buraco, olhei a madeira descendo devagar. E pensei, não é só ele que está indo, é tudo que ele representava. Cada ordem, cada silêncio, cada noite engolida, cada dia sem cor. A terra caiu por cima como cortina de teatro. A peça tinha acabado. Aplausos não teve, só o barulho seco da pá e um alívio que ninguém entendeu, porque só eu carregava aquele peso. Voltei para casa com o corpo leve, como quem deixou uma mochila de pedra no meio do caminho. A vizinha trouxe sopa. A esposa do sargento Abreu deixou pão. Todo mundo com aquela cara de força, minha filha. Força. Eles nem sabiam que eu já estava viva, era por teimosia. Deitei na cama sozinha pela primeira vez em mais de 20 anos. O quarto era só silêncio, mas agora era um silêncio que não feria. O vento passava pela janela sem medo. O lençol não parecia mais armadilha. A cama não era território inimigo. Fechei os olhos e dormi. Dormi de verdade, daquele sono fundo, sem susto, sem ter que fingir que estava acordada, sem escutar o ranger da porta com o coração acelerado. Dormi como quem enfim foi autorizada a existir. Mas acordei antes do sol, sentada na cama, no escuro, porque algo dentro de mim ainda apertava. Não era saudade, era medo. Medo de esquecer o cheiro do medo, o som das ordens, o gosto da humilhação, porque esquecer para mim seria deixar que tudo voltasse, que o ciclo recomeçasse, que meu menino crescesse e achasse normal o que viu, que o mundo dissesse que aquilo foi normal para a época. Então levantei, fui até o espelho, olhei no fundo dos meus próprios olhos, coisa que eu não fazia anos, e prometi para mim mesma nunca esquecer, não por rancor, mas por memória. Porque só quem lembra é que tem força para impedir que aconteça de novo. Eu tô com 76 anos, moro sozinha num cantinho que é só meu, numa rua de paralelepípedo que treme o chão toda vez que passa carro velho. É uma casinha simples, 2 cômodos, paredes descascadas aqui e ali, cheiro de café que nunca sai da cozinha. Tenho minhas plantas, meu radinho de pilha, minha rede torta na varanda. E o silêncio, que por muitos anos foi bicho feroz, hoje me abraça feito velho conhecido. Depois que o Elias morreu, ou melhor, depois que o mundo ficou sem ele, eu descobri como é que se vive com o próprio corpo sem pedir licença. E foi estranho no começo, viu? A gente se acostuma tanto com a violência, com o medo, com o vigia invisível atrás da porta, que quando ele some, sobra um vazio que dá até tontura. É como sair de uma cela direto para um campo aberto. Dá medo da liberdade. Mas, aos poucos, fui ajeitando as coisas. Comecei pela casa. Troquei o colchão da cama. Joguei fora os talheres dele, os sapatos alinhados no canto, as medalhas penduradas na parede. Dei fim na farda, nos papéis, até no rádio que ele usava para escutar programa de política berrada. Fui tirando Elias da casa, um objeto por vez. Só deixei o menino. Ah, o menino. Criei meu filho com um cuidado que beirava o desespero.
Toda vez que ele chorava, eu tremia, não por raiva, mas por medo de virar o que ele viu. Toda vez que ele derrubava um copo, eu fechava os olhos e respirava fundo, para não levantar a voz, para não parecer com o pai. Cada gesto meu era medido, cada frase pesadinha antes de sair da boca. Porque eu sabia, trauma não é coisa que some, ele escorre para os filhos se a gente não presta atenção. E eu prestei, o tempo todo. Ensinei ele a se pentear, a lavar a própria cueca, a limpar o prato depois de comer, mas também ensinei a ouvir, a falar, a perguntar. Ensinei que homem não nasce com autoridade nenhuma, que respeito se constrói. Ensinei que amar é cuidar, não mandar, e que se algum dia ele levantasse a mão para alguém, mesmo que fosse sem querer, eu mesma levantava a minha contra ele, e não para bater, mas para cortar o vínculo. Porque ali, comigo, abuso não tinha espaço. Ele cresceu bom, quieto, observador. Teve raiva do pai por um tempo, mas depois entendeu que odiar é só outra prisão. Preferiu esquecer. E eu deixei. Cada um lida com a dor como consegue. Nunca me casei de novo, não quis. Tive homem que apareceu, que tentou me cortejar, que elogiou minha comida, meu cabelo, minha força. Teve até um que disse que me admirava, que queria construir uma vida junto. Eu agradeci, sorri educada, mas disse que não. Não por medo, mas por gosto. Porque depois de passar décadas dormindo com o inimigo, dormir sozinha virou um prêmio. E não foi fácil, não. A vida de viúva pobre, com filho pequeno, sem herança, sem pensão decente, sem nome para se apoiar, não tem romantismo. Trabalhei de tudo. Lavei roupa para fora, fui babá, cozinhei em casa de família, fiz bolo para vender na escola. Minha mão virou lixa, meus pés viveram rachados. Mas nunca faltou o que comer. E mais importante, nunca mais me faltou sossego. Fui proibida de voltar à base depois de um tempo. Disseram que eu andava falando demais, que minha postura manchava a memória do sargento. Ri na cara de quem disse. Quem manchou a própria memória foi ele. Eu só contei o que vivi. O menino terminou os estudos com esforço, virou técnico em eletrônica, arrumou um emprego numa loja, depois numa empresa. Hoje mora longe, tem família. Vem me ver de vez em quando, me liga, me chama de minha véia. É respeitoso, carinhoso e às vezes, quando me dá beijo na testa, eu sinto vontade de chorar. Porque ali, naquele gesto simples, tem o que eu lutei a vida inteira para construir. Agora, aos 76, eu tenho tempo para pensar. E não pense que eu fico remoendo. Eu não fico. Eu lembro. Lembro porque esquecer é abrir espaço para o erro voltar. Porque o mundo é rápido em passar pano para a crueldade quando a memória se apaga. E não tem nada que homem machista goste mais do que mulher que esquece. Eu lembro dos gritos abafados, do cheiro de suor no travesseiro, da voz baixa que cortava mais que tapa. Lembro da solidão cercada de paredes, da dor escondido debaixo da saia, da raiva que eu engolia com o almoço. E lembro, principalmente, da virada. Do dia que ele caiu no chão e eu fui fazer café. Do dia que o caixão desceu e eu dormi inteira pela primeira vez. Lembro porque não quero que nenhuma outra Judite ache que merece aquilo. Lembro porque a gente precisa dizer em voz alta, não era normal. Nunca foi. Aqui na minha casa não tem retrato dele, nenhuma fotografia. Quem entra vê flor, bordado, panela velha, rádio chiando notícia, vê vida. Mas se quiser saber da morte, eu conto, com calma, com a firmeza de quem sobreviveu para avisar. E não precisa ter pena, eu não sou mulher de pena, eu sou mulher de memória. Se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.